Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Neste domingo quero mandar os parabéns aí para o irmão Elivan, também para Mateus, Kézia, que aniversariaram esta semana, e uma família muito amada aí pela nossa comunidade evangélica do Ministério Por Amor ao Mundo. E queríamos que nós refletíssemos um pouco sobre um tema que escolhi para esta noite, que é ouvir e obedecer. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O significado da palavra obediência na Bíblia tem muito a ver com ouvir. E Deus revela-se a si mesmo ao homem através da sua voz e das palavras. Então, as palavras, elas devem ser ouvidas. A atitude de ouvir verdadeiramente está ligada à fé, que recebe a palavra divina e a traduz em ação. É uma resposta de fé. Então, ouvir é agir. Em outras palavras, ouvir verdadeiramente a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. No Novo Testamento, a ideia de se assumir a responsabilidade de obedecer a palavra ouvida ou de se colocar sob esta responsabilidade é claramente enfatizada. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz que o homem sábio é aquele que ouve as palavras dele e as pratica. Em João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, João escreveu: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e aguardam o que nela está escrito. Então, a obediência, ela é ouvir verdadeiramente. A fé em si mesma envolve a obediência. O Senhor Jesus, Paulo e Tiago, eles deixam bem claro que a verdadeira fé, ela emana da obediência. No Antigo Testamento, pelo fato de Abraão ter crido em Deus e obedecido à sua voz, todas as famílias da terra se tornaram benditas. Obedecer à voz de Deus é equivalente a guardar a sua aliança. E Deus, ao castigar o rei Saul pela sua obediência incompleta, levou Samuel a ensinar a grande verdade de que obedecer é melhor do que sacrificar. No Novo Testamento, Paulo fala da obediência da fé, ou por fé, por parte dos cristãos, e adverte quanto ao terrível castigo que aguarda aqueles que se recusam a obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aponta como exemplo de obediência o próprio Senhor Jesus, que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. A palavra de Deus, ela exorta os servos a obedecerem aos seus senhores, os cristãos a obedecerem aos seus líderes, as mulheres a obedecerem a seus maridos e os filhos a obedecerem a seus pais. Portanto, os crentes como um todo, eles são caracterizados como filhos obedientes. A desobediência aos pais é considerado uma marca da depravação humana e sinal dos últimos dias. Os cristãos são ensinados a obrigar cada pensamento humano a se render em obediência a Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Em Romanos 6,17, Paulo escreveu: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. O mais alto nível de obediência para o cristão é fazer a vontade de Deus de todo o coração. É possuir um espírito de obediência que cria dentro de si
o desejo de obedecer no pensamento e através de atitudes. Como exemplo, temos em Mateus capítulo 5, 44, quando Jesus diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. O cristão, ele tem a mente de Cristo, pois a palavra de Deus está em seu coração e ele deleita-se em fazer esta vontade. Apesar de Deus ter criado o homem e ter colocado sob o domínio todos os seres vivos da terra e providenciado tudo para a sua manutenção, o homem ele escolheu andar pelo caminho da desobediência. E tem sido assim até hoje. Nós escolhemos sempre desobedecer aos nossos pais, desobedecer aos professores, desobedecer às autoridades. Mas nós que somos cristãos, devemos andar sempre pelo caminho da palavra e da obediência. E sobre a atual situação em que o mundo se encontra, a palavra de Deus, ela nos dá algumas dicas, né? Fala sobre quando o anjo da morte passou ali sobre o Egito, o que Deus recomendou? Recomendou que ficassem dentro de casa até que a praga passasse. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4, ele recomenda: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratica o bem e ela o enaltecerá, pois ela é serva de Deus para o seu bem. As autoridades, elas são constituídas por Deus para o nosso bem. E por isso, como nós estamos passando por uma crise, uma pandemia que envolve as autoridades de saúde, é a ela que nós devemos obedecer em primeiro lugar, pois são eles que estudam, que pesquisam, que entendem do assunto. Não sejamos insensatos, desafiando a Deus com uma suposta fé e não cooperando com as medidas protetivas que são para o bem de todos. Efésios capítulo 5, 15 e 17, o apóstolo Paulo ele recomenda, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E este é o momento da Igreja de Cristo mostrar que realmente é o sal da terra e a luz deste mundo, cada um fazendo sua parte de acordo com suas possibilidades. Escrevi recentemente na nossa última revista falando de missões um artigo sobre as igrejas estão fechadas. Nós não acreditamos nisso. A igreja do Senhor, ela não fecha. Os templos estão fechados, mas está dando oportunidade para a igreja do Senhor mostrar que ela é a igreja, que ela cuida um dos outros, que ela está disposta a fazer, em primeiro lugar, amar a Deus e ao nosso próximo. E este é o papel da igreja, o papel do serviço, da proclamação da palavra, o papel do ensino, o papel do discipulado e o papel da pregação do evangelho e também do serviço, claro, né? Então, que Deus te abençoe e confie no Senhor que vai passar, né? Mas enquanto isso, se puder, fique em casa. Nós estamos aqui há vários dias, há cerca de 2 meses que estamos na nossa casa, estudando a palavra, lendo a palavra, fazendo as atividades e com certeza Deus vai nos abençoar. E isso tudo vai passar e não deixamos de ser igreja. Temos feito a obra missionária, temos contribuído com as agências missionárias, as pessoas têm nos ajudado. O programa Falando de Missões, nós estamos enviando as gravações para a rádio. Todos os sábados às 15 horas eu tenho um encontro marcado com você
na Rádio CPAD FM 96.1 com o programa Falando de Missões. E pode ouvir no mundo inteiro através do site radiocpadfm.com.br. Uma boa noite e que Deus te abençoe.